Bom dia, pessoal. Para quem chegar depois, boa tarde, boa noite. Hoje, dando continuidade, né, à série de entrevistas que eu quero planejar aqui para o canal, convidei a professora Juliana Barakat, que publicou esse livro aqui pela Zagodoni. Tá aí o título, né, na nossa página, tá aí. Do trauma da sedução à sedução traumática, diálogos entre o Sandor Ferenczi e o Jean Laplanche, né, editado pela Zagodoni. A Juliana, ela, né, diz aqui a orelha do livro, é psicóloga e doutora em psicologia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Campos Assis, e desde 2010 trabalha temáticas voltadas para o campo da psicanálise social, historiografia política, psicanalítica e com questões de gênero e diversidade sexual. Ela atua como docente em graduação e pós-graduação, tanto no âmbito privado quanto no público, na qualidade de docente colaboradora. Hoje é professora da UEL, né? Universidade Estadual de Londrina. Então, queria agradecer a Juliana mais uma vez, segunda vez aqui na entrevista, né? Eu tive o prazer de estar na banca de mestrado, né, e doutorado da Juliana, e ela, né, é uma autora assim, que vale muito a pena ser lida, né? Recomendo muitíssimo esse livro. Vocês vão ver um pouquinho né, do que ela trabalha aqui. Vamos tentar falar, né, Ju, assim, um pouco geral assim, de algumas das teses que você apresenta aqui. E então, queria te agradecer e a gente vai trocando figurinhas. Obrigada, Fábio. Bom dia para todo mundo. O trabalho com o Ferenczi, né, e com o Laplanche, hoje em dia está bastante em voga, né, a retomada dos autores pioneiros, e acho que o meu trabalho se encaixa nessa via, né. E o Ferenczi, para mim, chegou de forma um tanto que regrediente, né, como a gente já conversou anteriormente, né. Foi um autor descoberto a partir de autores mais contemporâneos, né? No meu caso foi pelo Laplanche, que faz uma apropriação importante de conceitos de confusão de línguas, de dissimetria relacional, né? Pelo qual ele vai construir a sua teoria da acepção generalizada. E diga-se de passagem, né, Fábio, cada vez mais que eu reflito sobre o trabalho do Laplanche, acho que esse termo é até uma provocação dele, né? Teoria da sedução generalizada, porque o que ele propõe é um retorno sobre o Freud, o primeiro Freud, o Freud da teoria da sedução, o trabalho com as histéricas, de uma etiologia patológica na época, né? Não se pensava na constituição psíquica, mas sim na origem do sofrimento psíquico. Uma época em que isso estava ligado a fatores exógenos, né, e não ainda endógenos, né, como o papel da fantasia, que foi progressivamente se perpetuando aí a partir de 1905, né. Sabe que atualmente estou trabalhando 3 ensaios com meus alunos lá da UEL, e a gente ainda vê muito bem nesse texto como Freud ainda oscila, né, entre convocar elementos explicativos da teoria da sedução e já abandonar um pouco aquilo. A gente pega trechos em que ele se contradiz, né, de um parágrafo para o outro. Exato. É bem interessante, né? E o Laplanche, ele propõe, então, esse método de estudo conceitual do qual acaba se originando a TSG, né? Tanto que muitos vão falar que não é uma teoria original, né? Essa questão da originalidade pega muito em psicanálise, você não acha? Muito. Esse autor te falou uma coisa diferente de todo mundo. E eu acredito que a minha carreira de pesquisa eu estou construindo muito em cima disso, sabe, Fábio? E ver no que os grandes psicanalistas, e até talvez os pequenos, tenham em comum, né? Os fenômenos clínicos observados são universais. A teoria que vai se diferenciando muitas vezes por conta da prática de mais voltado para a criança, mais voltado para a psicose, mais voltado para um sofrimento oriundo da miséria mesmo, né? Da vida, tal como eu notei no Ferenczi, por exemplo, né?
Então, acho que o meu encontro com o Ferenc foi dessa maneira, né? Até por tudo aquilo que a gente já conversou na live anterior, né? Sim. A ausência do Ferenc nas graduações, até mesmo nas pós-graduações. Hoje, o grupo brasileiro, o Sandor Ferenc, e também com mais psicanalistas trabalhando com esse autor, a gente vê timidamente, dentro das possibilidades, né, da instituição de se abrir para outros autores, né? Então a gente vê a inclusão ainda tímida do Ferenc e aqui e ali em disciplinas, grupos de estudos, né? Exato. Na nossa geração ele era um nome citado, né? Sim, eu lembro na década de 90, né, quando eu fiz a graduação, eu não lembro assim de nenhuma disciplina, né, de nenhum grupo, né, apesar desses professores, né, que estão encabeçando, estão, né, gerenciando mais o grupo Sandor Ferenc, né, professor Daniel Kuperman da USP, professora Jo Gondar, né, cito em particular esses dois assim que têm trabalhado há muito tempo, né, claro, além da Tereza Pinheiro, né, professoras, né, mais antigas assim que estão, né, há mais tempo tentando trabalhar com o Ferenc, mas era isso, né, era uma coisa muito parcial. O Ferenc ele vai aparecendo para mim também, Juliana, assim, interessante, também muito a posteriori, né, assim, a depois, né, então a gente lê o Ferenc e aí a impressão que eu tenho, eu não sei se você tem essa mesma sensação, né, quando eu leio, principalmente esses textos, a criança mal acolhida, sua pulsão de morte, a adaptação da família à criança, a confusão de línguas, né? Eu tenho a nítida sensação que o Winnicott leu esse cara, Laplanche leu esse cara, né? Não só leu, tipo, eles, olha, isso aqui é muito a cara desses autores, né? Eu acho que merecia uma referência assim, né, neles, né, tanto no Winnicott quanto no Laplanche. Olha, ele é um dos precursores, ele é precursor de uma matriz de pensamento, na verdade, dentro da psicanálise. Tava, né, então parece mesmo, né, assim, é incrível que ele tenha sido um autor, né, que tenha valorizado tanto o conceito de desmentido, né, e ele mesmo, em alguma medida, foi alvo disso, né, de alguma forma. Exato, né, o desmentido. Foi daí até a minha necessidade de incluir os capítulos biográficos no trabalho, né, Fábio? Sim. Não só pela curiosidade, né, que eu já anuncio e não me envergonho disso, mas acredito que essa parte biográfica, historiográfica, nos ajuda muito a situar, né, sobre essas ausências em cursos, ausências como referência, ausência de publicação, né? Então, um dos grandes desafios do trabalho que foi realizado entre 2013 e 2017, né, no momento que até a própria obra do Ferenc estava fora de edição. É verdade, estava esgotado. Então, estava esgotado, né? Daí os sebos já descobrem, né, que está esgotado, querem vender naqueles valores. R$200 cada livro, exatamente. Ainda quando a gente tem a sorte de ter uma bolsinha ali, né, para dar uma ajuda, né? Quando tem essa sorte. Sim. Então, eu achei pertinente incluir essa parte biográfica, né? E aí, no caso dos dois autores. E também foi um dos motivadores do desejo de publicar o livro, né? Assim, poder dar um acesso para as pessoas que agora estão conhecendo mais Ferenc e tendo oportunidade de ouvi-lo, ouvir sobre ele de forma muito mais potente e digna do que coisas que eu, por exemplo, ouvi no passado, né? Não sei você. Sim. Eu relato um pouco disso no livro, né? Da forma como muitas vezes Ferenc era apresentado como aquele discípulo maluco, que propunha coisas absurdas, né? E Freud estava doido, o paciente dando beijinho no rosto, e etc. Sim. A Clara Thompson. Juliana, estão pedindo para afastar o seu microfone da roupa, ou enfim, onde ele deve estar encostando, o microfone mesmo? Que é aqui, né? Isso, assim? Assim fica bem melhor, perfeito. Vou segurá-lo assim, tá bem, melhor. Perfeito. Como é que é essa história da Thompson? A Clara Thompson, o Ferenc tinha uma população de clientes dos Estados Unidos muito grande, né? E o Freud mesmo indicava muitos pacientes para o Ferenc, né? No momento que ele já não estava já estava doente, né, Fábio? Não tinha mais aquela disposição para a clínica, né? E o Ferenc, como é um sujeito que sempre teve problemas financeiros, né? Viveu parte da sua vida num quarto de hotel.
ele atendia essas pessoas que iam, né, até a Hungria, ficavam lá meses e meses para fazer sua análise. E a Clara Thompson, um belo dia, deu um beijinho no rosto dele, né, e isso foi parar no ouvido do Freud, né, não foi o Ferenczi que contou nada, foi parar ali no ouvido do Freud, que ficou absurdado, né, como assim, agora vai começar a beijar, abraçar a paciente, onde é que isso vai parar, né? Parece que ela se vangloriou, né, diante de algumas pessoas, que ela beijava o Papa Ferenczi. Isso chegou no Freud. Inclusive, quando a gente lida com historiografia, e muitas pessoas chamam de as fofoqueiras da psicanálise, né, infelizmente, porque a gente encontra muito essas histórias, né? Sim. Esses tabuzinhos, esses preconceitos, né? Então é interessante, mas foi isso. E Clara Thompson, assim como outras pacientes do Ferenczi, tiveram também toda uma produção posterior, né, digna de nota, apesar de que também não chega muito bem para nós aqui no Brasil. Né? Ela tem um livro, se não me engano, é The Eleventh of Love. Né? Teve também uma outra paciente dele, a Elizabeth Severn, né, que inclusive o pesquisador da New School for Social Research, o Arnold Rachman, fez uma pesquisa de peso, né, sobre a Elizabeth Severn. Ela deixou muitas anotações em relação à sua análise, produziu muitos artigos, livros, né, e ele teve acesso a todo esse material e desenvolveu uma pesquisa norteando também, né, as influências do Ferenczi sobre o trabalho dela. Muito interessante. Então, essa parte biográfica, né, como eu estava conversando com você, melhorou o som? Melhorou, tá ótimo, perfeito. Para mim, ela tem uma razão de ser, que é justamente justificar e compreender, né, esses sumiços, esses retornos, heranças fantasmáticas, né, heranças que estão lá, mas não anunciadas, cujas referências foram perdidas ou não foram realizadas, né? Minha pesquisa atual, por exemplo, versa sobre a Eugenie Sokolnika, que foi outra discípula do Ferenczi, né, que foi uma das pioneiras da psicanálise na França. Isso, ela aparece aqui na orelha do seu livro, Eugenie Sokolnika. Quem que é ela? Ela era uma polonesa, né, que entrou, bióloga de formação, né, e entrou na psicanálise através do Jung. Através do Jung, ela estabeleceu contato com Freud, chegou a fazer um tempo de análise com Freud, e depois disso ela foi por aí, né? Essa coisa do nômade, né? Que é muito interessante também na Europa dessa época, né? Essas pessoas nômades que saíam de um país, iam para outro, né? Ela tentou estabelecer um grupo na Polônia que não deu certo, não vingou. Depois de alguns anos, ela vai fazer análise com o Ferenczi, então se torna uma discípula e paciente. Inclusive, está apenas indicado aqui no trabalho, né? Mas é algo que eu estou desenvolvendo melhor na minha pesquisa atual. Alguns autores veem na análise da Sokolnika o início da análise mútua, né? Inclusive, tem uma carta muito importante no volume 3, né, da correspondência do Freud e do Ferenczi, que infelizmente não temos acesso no Brasil, né? Não tem a publicação, né? Mas que o Ferenczi fala muito a respeito da análise dessa senhora, fala muito dessa situação em que ela o colocava, né, e que dava uma abertura para ela analisar o seu analista, né? E a Sokolnika, lá por 20, 21, ela é quase que uma enviada, né, pelo Freud, pelo Ferenczi, para ir até a França estabelecer um grupo lá, do qual ela estabelece, né, ela foi analista de grande parte da primeira geração, né, de analistas, inclusive o Laforgue, o Pichon, né, bastante gente mesmo, né? Era basicamente ela e o Loewenstein, né? Que eles eram os mensageiros da psicanálise, né? A Rodinesco relata, inclusive, que ela fazia um papel de tradutora, não só dos textos freudianos, mas também das ideias, né?
Porque como ela tinha tido um contato direto com Freud, com Ferenczi, ela falava pro pessoal, olha, que esse conceito quer dizer sobre isso e não sobre aquilo, né? Só que também é uma pessoa cujo processo de desmentido levou a quase um apagamento total. Eu nunca ouvi falar. Interessante. Incrível, né? Incrível, incrível. E na minha pesquisa é muito frustrante, porque não se encontra mais os materiais, né? Não se encontra nada. Entendi. Dela, do que ela publicou, do que ela, né, produziu, enfim. E mesmo dessas histórias, né? Você vê que tem uma importância na formação, na transmissão, né, no início da psicanálise, junto com o Loewenstein, então. E o nome do Loewenstein, por exemplo, aparece, né? Eu consigo reconhecer, sei onde que ele, né, tá na história dela, não apareceu. É muito esquisito esse negócio, né, na historiografia da psicanálise, assim, alguns nomes meio que somem. Por quê, né? No caso, uma mulher judia, solteira. Isso. Freud não gostava dela, mas Freud não gostava de nenhuma paciente do Ferenczi, né? Eles brigavam muito em carta. Ele até falava pro Ferenczi que ele atraía esse tipo de gente. Esse tipo de gente meio que insuportável e tal. Mas só para anunciar brevemente, na minha pesquisa eu tenho rastreado essa herança fantasmática que leva de Sokolnika a uma outra psicanalista polonesa que a gente praticamente não escuta falar, que é a Sophie Morgenstern. E o ponto de chegada seria a Françoise Dolto, né? Eu tenho identificado vários germes de ideias ferencianas na Dolto, né? Porque a Morgenstern, ela foi mestre da Dolto, né? Foi analista, inclusive. Né? Então, eu acredito, assim, voltando para o trabalho, essa parte historiográfica, biográfica, ela nos ajuda muito a compreender uma série de desentendidos e confusões dentro do campo institucional psicanalítico. E que vai reverberar nas teorias, na forma como a prática é compreendida, né? Então, isso tudo me fez sentido para mim, né? Saber desses bastidores, de como também a psicanálise ela não está alheia desses movimentos, né, desses jogos de poder, do narcisismo que o Ferenczi tanto denunciou, né, nos seus textos. Então, isso é quase como um movimento humano, né, Fábio? Isso. Eu acho que o seu texto deixa isso muito claro, assim, a dimensão política, humana, né, das instituições, né, psicanalíticas, assim, e como que o Ferenczi ele participa desde o início, né, como um súdito, um discípulo fiel, né, mas ao mesmo tempo como é que ele chamava o apelido dele? Paladino e grão-vizir, né? Da psicanálise. O paladino é aquele defensor, né? Isso. Que vai divulgar, vai comprovar as ideias. Exatamente. E grande parte da obra do Ferenczi era sobre isso, né? Isso. E tem muitos textos em que ele vai lá defender a psicanálise, expor para uma plateia que desconhece, né? Exato. Ele, inclusive, agregou muita gente em torno dele ao longo da sua breve vida, né? Sim. Tem um livro belíssimo da Judith Mesaros, chama Ferenczi Beyond. Outro material que também não temos acesso no Brasil, e que ela traça todo um panorama assim, de todos os psicanalistas, a princípio húngaros, né, que travaram contato com Ferenczi, e como, a partir da guerra, né, inclusive da iminência da guerra, essas pessoas também se espalharam pelo mundo. Sim. Então, teve gente que foi parar na Austrália, teve gente que foi para o norte da África, a grande maioria foi para a Inglaterra ou para os Estados Unidos, né? Então, a gente pode pensar que esses discípulos carregaram, então, uma série de ideias germinais, ou até mesmo muito da postura do Ferenczi. Interessante. Jeito extremamente acolhedor, né? Muito gregário. Sim. E que tinha assim uma generosidade, né? Uma disponibilidade para transmitir a psicanálise. Exatamente. E tinha essa coisa crítica dele, né? Eu acho que uma certa coragem crítica que, se hoje a gente valoriza muito, né? Hoje a gente consegue ler, assim, nossa, o cara está trazendo, né? Por exemplo, no Confusão de Línguas,
né, nesses 3 textos que eu considero assim, realmente muito, muito importantes, né, a confusão de línguas, a adaptação da família à criança e a criança mal acolhida e sua opção de morte, né, esses 3 artigos são muito importantes para trazer de volta a teoria da sedução, né, a crítica que ele está fazendo ao Freud, né, produzindo esses textos, né, assim, olha, não é tão ausente assim, né, a sedução ela não está tão ausente, né, na formação do sujeito e, obviamente, né, na psicopatologia, né, na genealogia das psicopatologias. E aí essa voz crítica, né, me parece tá presente, né, assim, nos autores que são decorrentes dele, por assim dizer, né? Sim, você falou muito bem. Coragem chega a nos impressionar, né? Ano passado, ainda na Estadual de Maringá, eu tive a oportunidade de trazer um texto dele que é o Análise de Criança com Adultos. Isso. E até os próprios alunos ficaram impressionados de, nossa, como ele estava criticando diretamente os seus pares, né? Porque ali nesse texto também ele lança elementos muito importantes, né, dentro desse espectro da elasticidade da técnica que ele traz, né, quando ele vai trazer ali o jogo de palavras, quando o paciente adulto, né, ou seja, quando emerge a criança no adulto, ali no seu momento da sessão, e como ele aí propõe um jogo em que ele tenta manter esse estado para que o paciente possa elaborar algumas coisas, né? Perfeito. Coisas que são, aí sim, pegando na parte mais conceitual do trabalho, que vão falar muito sobre as representações coisa, né? Esses elementos encruados, esses elementos não metabolizados, aí para usar um termo do Laplanche, né? Perfeito. Então, me parece que ele foi um autor que percebeu muito bem esses fenômenos, né? Do inominável, o indizível, aí autores posteriores vão chamar de outras coisas, né? Mas que se a gente se debruçar sobre o Freud, né? Sempre sobre a fonte, remetem muito à discussão que ele estabelece no Inconsciente, em 1915. Isso. Né? Sobre as representações coisa e como elas se transformariam em palavra, do que se trata a psicanálise. A gente vai lançar a luz sobre os conteúdos recalcados, eles se transformam ou eles simplesmente rompem a barreira das resistências, né? E que para a gente que trabalha com Laplanche é muito importante situar, né, nessa discussão o seu afastamento mesmo de Lacan. Isso, né? Perfeito. Porque do lado do inconsciente, só para ver se você concorda, né? Assim, do lado do inconsciente, tanto para o Félix, eu acho que isso já está ficando bem delineado, porque ele está muito próximo desse Freud, né? Que está falando que do lado do inconsciente a gente tem representação coisa ou representação de coisa. A tradução do Laplanche, né? Só lembrando, para Zarfostelum, né? Não é representação de coisa, ele prefere, né, dizer representação coisa, exatamente para apontar esse aspecto de significado dessas representações, né, que seriam restos, seriam excitações, seriam marcas, signos, mas muito dessignificados, né, seriam traços, né, o termo é muito do Freud, né, Spuren, né, o traço, marcas que não são elas mesmas, essas marcas estruturadas, linguageiras, nesse sentido, né, muito complexo da linguagem, né? Então, você tem toda uma matriz de pensamento psicanalítico que né, passa pelo Grodek, inclusive, né? O Grodek vai beber um pouquinho disso, né? Vai, na verdade, não só beber, ela vai ser uma fonte dessa matriz, né? Que vai dizer, do lado do inconsciente, a gente não tem linguagem. Do lado do inconsciente, a gente tem excitação, né? Restos, coisas, né? Que não são possíveis de serem reduzidas à linguagem. Para que essas coisas ganhem, né, luz à consciência, ganhem a consciência, elas devem se associar às representações palavra. Aí sim, do lado do pré-consciente e da consciência, a gente tem a palavra, a gente tem a estrutura da linguagem, a gente tem o sentido, né, que sempre vai ser atacada por esses elementos, né, enigmáticos, ligados às excitações, que está do lado do inconsciente. Então, a gente tem uma ruptura, né? A Juliana está falando disso, né?
uma ruptura muito grande no campo psicanalítico, a partir, eu acho, do Congresso de Bonneval, isso fica muito explicitado, que de um lado você tem, né, uma vertente, principalmente lacaniana, que vai situar do lado do inconsciente, né, algo estruturado como uma linguagem, né, e uma outra vertente muito ferenciana, né, eu acho que aí eu queria que você falasse mais disso, né, Ju, assim, essa matriz já está dada no Ferenczi, eu acho que pelos casos difíceis, né, pelos pacientes que, né, não conseguem efetivamente ter essa tradução tão simples, né, como na neurose, né? Você ama o seu pai, parece que seu inconsciente está todo prontinho, né, para ser revelado enquanto uma narrativa, né? É uma outra narrativa que eu consigo. O Ferenczi, ao atender esses pacientes difíceis, parece que coloca à luz, né, exatamente essa matriz do inconsciente não linguageiro, né? Eu acho que é uma maneira da gente ler e, mais uma vez, né, o Laplanche entendeu essa leitura e vai, né, forçar a mão também para dizer, olha, isso está no Freud, né? Não cito o Ferenczi muito explicitamente nessa discussão, né? Mas é evidente, né, assim, que parece que o Ferenczi participa disso, assim, esse reforço da tese de que o inconsciente é não linguístico. Sim, ele como um sujeito muito intuitivo, né, e também muito sensível ao trabalho clínico, inclusive nas cartas que a gente não tem acesso no Brasil, né, outra tarefa que o pesquisador tem que né, atrás desse material, ele praticamente briga com Freud, né, sobre esse desinteresse freudiano da clínica. E tanto que um texto que eu li da Judy Dupont, ela diz que o dilema entre Freud e Ferenczi estabelece uma dicotomia no campo psicanalítico. Autores que sobrepõem o conceito à clínica e autores que têm a clínica como mandatário, né? Os conceitos serão produzidos e desdobrados e transmutados a partir daquilo que a gente encontra na clínica, né? Então, o Ferenczi, acredito que ele se encontrou, né, com aquilo que o Freud chamava de rochedo da castração, castração justamente no ponto da linguagem, principalmente nesses textos, né, a partir do fim do volume 3 e todo o volume 4, em que ele vai estar indicando o tempo todo essas dificuldades no campo linguageiro, como você falou, né? Ou seja, o acesso do sujeito a essa transformação de elementos coisa em elementos palavra, né? Que por si só aí remeteria àquilo que Freud já descobriu, que Anna O descobriu, né? O efeito apaziguante, aliviador, né? Das palavras. Então, são pacientes agravados até por isso, né? Parece que esse instrumental linguageiro está fora do acesso deles, né? E aí, com Ferenczi, a gente vai entender por quê, né? E, de fato, o papel dos traumas precoces, né? Do excesso de um trauma que já não seria esse trauma do neurótico, né? Traumas de fato, né, que tem aí uma concretude, né, abusos, negligências, como você mencionou o texto que é maravilhoso, A Criança Mal Amada, não, mal acolhida e sua pulsão de morte, né? Quando ele fala, assim, dessa percepção, né, desses pacientes adultos tendo essa memória muito arcaica, fragmentária, de uma mãe que não tem paciência, né, que não tem aquele gosto no trato com a criança, e como isso vai reverberar numa série de defesas autodestrutivas. Né? Para mim, o ponto-chave está muito num texto póstumo dele, que também está no volume 4, que é o Reflexões sobre o Trauma, né, Fábio? Quando ele vai falar que o sujeito traumatizado, a primeira coisa que ele vai tentar combater é a sua consciência, né? Que é na consciência que a gente tem ali a função da memória, né? De convocar realmente a memória de acontecimentos extremamente dolorosos, excessivos, né? E que atacando essa memória, aí sim o sujeito consegue o mínimo necessário para sobreviver, né? Uma sobrevivência nos mínimos vitais, digamos assim. Exato, perfeito. A Dora está perguntando qual o texto. Está no volume 4, esse... Reflexões sobre o Trauma. Reflexões sobre o Trauma, nesse
Tá editado pela Martins Fontes, reeditado, né, Ju? Agora acabou de sair E uma nova edição. para comprar. Aproveitem para comprar, porque assim, dura pouco essas edições, infelizmente. Então, mas vale a pena. Reflexões sobre o Trauma é o 10º texto, né, o primeiro dos artigos póstumos dele. É muito interessante a gente ler esses textos sequencialmente, né, Fábio? Isso. A gente vê toda a construção do Ferenczi em relação a esse problema do sujeito traumatizado que ele se encontra, né, que ele encontra na sua clínica. Então, nesse texto, para mim, quando eu li, assim, abriu várias portas para compreender questões da minha clínica, né, que eu me deparava na minha clínica, e o autor que eu atuava na época não dava conta, no caso era Lacan, né? Pegava esses somatizadores, esses pacientes, aquela fala muito concreta, né? A impossibilidade de elaborar uma série de coisas e por aí vai. E ele lança muito à luz a esses fenômenos autodestrutivos, né? Então, ele diz que para se livrar dessas memórias que são até invasivas, né? Invadem até mesmo o campo dos sonhos, em que o sujeito vai tentar solucionar essas situações nos seus sonhos, né? Então, também tem um artigo da Jo Gondar falando dos sonhos na perspectiva do Ferenczi, que é muito bom, muito interessante, né? Que ela vai indicar esse outro papel dos sonhos, segundo Ferenczi, né? Não ali no campo da realização do desejo, mas na busca de uma solução, né, para esses dilemas tão vividos na carne. Né? Traumatofílicos, por assim dizer, né? Isso é a traumatofilia. Então, nesse texto, ele vai indicar, né, como esse sujeito vai buscar combater essa consciência, minando-a, né? E aí faz muito sentido a gente encontrar isso na clínica do alcoolismo, do abuso de drogas, ou até mesmo nos pacientes que se autolesionam, né, que vão dizer justamente que essa dor física surge como até num desvio, né, da atenção, da memória sobre essas lembranças que invadem, né, que retornam o tempo todo, né, e o sujeito quer se livrar disso. Né? Então, Então é isso mesmo, foi aí que para mim fez um sentido articular Ferenczi com Laplanche, né? No campo conceitual. Como o Ferenczi traz no âmbito clínico, né, e esses textos com uma série de indicações que ficam até em aberto, né, como um convite, né, para que se dê continuidade, e que Laplanche auxilia isso mais no campo conceitual, né, porque também é um autor muito conceitual. É um autor cuja clínica é quase que ausente, não né? Não aparece. Então, e que vai falar um pouco, né, sobre a intrusão, né? A intrusão das mensagens enigmáticas, vai falar do inconsciente encravado, né? Que seria, então, aí esse local de trânsito entre essas representações coisa, se transformando em palavra e também regredindo, né? Em outro ponto que Ferenczi colabora muito é entender os mecanismos de regressão, né, que ocorrem com todos nós. E aí sim que me parece rico o diálogo entre os dois autores. Sem dúvida. E você sente que, né, minha interpretação, essa reflexão teórica, né, sobre esse tipo de fenômeno, intromissão, né, os traumas muito disruptivos, né, assim, que não permitem uma formação subjetiva neurótica, organizada, né? A gente vê fenômenos clínicos como a cisão, dissociações muito graves, né? Essa traumatofilia, quer dizer, o trauma que volta no corpo, pacientes que somatizam muito. Você sente que isso tudo, né, o conjunto da obra, acaba forçando o Ferenczi um pouco a ideia de técnica ativa, assim, de pensar a elasticidade da técnica, né? Um pouco por conta disso, quer dizer, você está lá, né, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Eu estou lá tentando fazer com que esses pacientes associem livremente, né? O analista ficar mais em silêncio, né? Ou interpretar de forma um pouco mais pontual, né? Mas eu vejo esses pacientes assim, né, andando pelo consultório, né, senta no chão, né, levanta, grita, né, puxa o cabelo, né, tipo, entra, sai, quer dizer, não é um paciente que está ali
associando livremente, né? De um paciente que chora, que grita, que te liga todo dia, né? Um outro funcionamento, né? Um paciente que é acordado o tempo todo, que não, né, não consegue sonhar ou tem sonhos muito perturbadores, né? Assim, devaneios que são mais invasivos, né? Como isso que você mencionou, né? Assim, são invasivos, são blocos, né, de imposição de memória, mais do que um elemento elaborativo, né, reconstruidor da realidade, como Freud apontava nos escritores criativos de devaneio, por exemplo, né? Você sente que isso leva ele a pensar na elasticidade da técnica, né, a técnica ativa, enfim, essas mudanças clínicas, né, que vai fazer ele o tempo todo apontar o dedo, olha, a psicanálise pode ser iatrogênica. Ele foi um dos primeiros, né, Ju, assim, a falar, psicanálise pode ser iatrogênica, cuidado, psicanálise pode fazer mal, se você não olhar para esse tipo de paciente, o que é que ele precisa, né, que tipo de acolhimento que ele precisa, né, como que ele vai ser acolhido ou não, um certo tipo de hospitalidade do analista, se você não pensar nisso, você vai traumatizar de novo esse paciente. Você sente que foi isso, assim, esse tipo de, né, é isso, né, essa reflexão clínica, essa, né, vivência clínica, na verdade, leva, né, a proposta de mudança da técnica? Sim, com certeza, né? E isso é uma coisa que ele propõe, se não me engano, lá por 19, né, Fábio? Sim. Quando ele começa a introduzir, então, essas inovações técnicas, Isso. né? Isso ele estava na psicanálise há 11 anos, né? Ou seja, insistiu por 11 anos até perceber que com alguns pacientes a coisa não avança, né? E é uma impossibilidade do sujeito, que não adianta eu, enquanto analista, no meu narcisismo de me dizer analista, e olha, se eu sou analista, eu movo montanhas, né? Eu tenho que me adaptar ao paciente, né? Ele faz esse movimento inverso, né? Ele rompe com essa lógica, né? De que o paciente tem que fazer a associação livre. Se o paciente traz esse conteúdo, é a transferência infantil, é a manifestação do Édipo, ele vai sentindo que muitas vezes essas explicações são falsas, né? Que não cabem ali naquele caso, naquela situação, né? Então, eu acredito que ele parte para essas experimentações, né? E isso tem muitas pessoas que já produziram até trabalhos mais profundos sobre isso, né? Eu mencionaria um colega que infelizmente partiu recentemente, né? O Marcos Casadori, que tem um belíssimo livro que chama Ferenczi pela errância das experimentações, que inclusive vocês podem encontrar o livro PDF, né? Coloca no Google, se quiser depois eu passo aqui no chat o nome certinho dele, que é um livro que vale muito a pena, em que ele vai investigar a fundo, né, essas transgressões do Ferenczi. Interessante, né? como que chama o livro? Ferenczi pela errância das experimentações. Perfeito. Deixa eu escrever. Publicado aqui pela Unesp de Assis, se não me engano, onde o Marcos era alocado, né? E com certeza, ele, né, até tanto que acusavam ele lá do furor Sanandes, né? Sim. Por essa insistência, ele não tinha esse comodismo, essa coisa do conforto do analista na sua poltrona, eu sou o saber, eu que sei, eu estou numa posição madura, o paciente que está nessa posição infantil, passiva, simplesmente atuando as suas transferências, né? Ele não se conformava com essas explicações prontas, né, o que me parece. E daí ele vai, né, desenvolvendo justamente a técnica. Né? Tudo a ver. Então, com certeza. Ótimo. E para finalizar, a gente está, infelizmente, chegando aqui no nosso tempo, assim, uma última questão assim, que me veio a partir da sua, né, da leitura da sua tese do livro agora, né? Essa ideia de catástrofe, né? Ela tem tudo a ver com essa, né, esse trauma. Queria que você comentasse isso e comentasse também uma coisa que a gente conversou, né, offline aqui, que é sobre o seu percurso de pesquisa, efetivamente, né, uma coisa que aparece, que é a dificuldade com o texto, a dificuldade de encontrar, né, os textos, né, e a impossibilidade, muitas vezes, né, Juliana, assim, de
não saber alemão e húngaro, né, assim, que é, né, difícil, mas, enfim, ter tempo para estudar essas línguas, ter tempo para, né, e não só esse tempo, mas a disponibilidade de ir lá, às vezes, né, em Budapeste, para pesquisar nos arquivos, enfim, a grana, o tempo disso, né, como que é fazer pesquisa, né, sobre o Ferenc, né, sobre esses autores no Brasil, né, falar um pouquinho da política acadêmica, assim, eu acho que é importante, sabe, para a gente descortinar um pouco, né, essa torre de marfim, assim, será que é? O glamour, né? O glamour, exatamente. Eu vou começar pela última para chegar na primeira questão, Fábio. Ah. Realmente, eu estou até pensando também, depois da minha pesquisa sobre a Sokónica, produzir alguma coisa sobre o psicanalista de baixa renda, o psicanalista do interior, né, que está longe lá dos grandes centros, dos grandes grupos, que não conhece ninguém. Chegar lá, você vai muito humildemente falar com alguém que não te dá bola, não olha na tua cara. Essas coisas da política, né, institucional, que a história do Ferenc me despertou, né, uma atenção maior, digamos assim. Mas, realmente, é a falta de incentivo à pesquisa no nosso país, a barreira das línguas, a falta de publicações. Eu simplesmente não consigo entender como as correspondências, por exemplo, não estão todas publicadas. Sim. Né? Eu fui ter acesso ao volume 2 através do empréstimo da Biblioteca da USP, né? Que esse intercâmbio entre universidades, pelo menos aqui em São Paulo, é possível, né? E o volume 3 me chegou também por esse colega, o Marcos Casadori, um artigo que foi, depois eu descobri, que foi colocado na rede pelo Luiz Eduardo Prado de Oliveira, que é um professor brasileiro, que já está na França há muitos anos. Já cheguei a conversar com o Luiz também, um senhor muito gentil, muito acessível, sabe? E que pegou aí todos os volumes em francês e em inglês, e sabe, para quem precisar, fala com o Luiz que ele manda. Né? Tem essas boas almas do PDF, né? Existe, os piratas do PDF, né? Exatamente. Tudo pela divulgação do conhecimento. Isso. Mas a barreira da língua também, a gente pega de novo a questão da baixa renda, né? Muitas pessoas não tiveram acesso nem ao inglês basiquinho, né? O espanhol, então o francês, alemão, mais ainda, né? Total. Húngaro, pelo que eu fiquei sabendo, é a língua dos infernos mesmo. Eu tenho um grande amigo que é descendente de húngaros, né? O José Fuser, e ele já tentou várias vezes conseguir a cidadania, e quando a gente pede a cidadania, você tem que saber a língua do país, né? Você quer ser cidadão aqui, não fala a língua? Como assim? E o húngaro realmente é uma linguinha... infernal, tanto que eu perguntei para ele como é que se pronuncia exatamente o Sándor Ferenc, né? Que a gente fala Ferenc. Ninguém sabe direito como é que é. Ele falou, Sándor Ferenc. Tem um som de D aí no meio. E a gente faz uma coisa italianada, né? Ferenc. É uma língua que a palavra não cabe com o som, é outro som. E remete também a gente pesquisar sobre a história, né, da formação da Hungria, né, dos povos ali que compõem a Hungria. Mas é uma barreira, e assim, pelo menos se houvessem as publicações acessíveis, né? Como eu te falei no início, uma das motivações de publicar o trabalho foi a parte biográfica, né? Até ouvindo pessoas em grupos falando, queria saber mais da vida do Ferenc, e eu falava, puxa, o Pierre Sabourin está fora de edição. Outros livros que eu consultei também na minha pesquisa nunca chegaram a ser publicados no Brasil. Né? Eu falei, acho que vale a pena porque ali é um compilado. Né? E eu deixo claro no livro que não é uma biografia fruto de um trabalho historiográfico, porque não fui até as fontes primárias, né? Peguei trabalhos já produzidos por outros, mas que me dão um trabalho e um gasto financeiro imenso, né? Além também de ficar reclusa ali as línguas que eu domino, que é francês, inglês, espanhol, né? Está escrito em alemão, em húngaro, não dou conta, né? Teria que pagar alguém para traduzir. Então, novamente, envolve de novo o acesso ao dinheiro, né?
Então, isso foi um dos motivadores de verdade, né? Porque, de certa forma, a produção conceitual está aí, a gente tem acesso, né? Eu queria mais expor realmente essa articulação que eu fiz. Mas a parte biográfica, para quem tem o interesse, quer compreender melhor também esses descaminhos, né? Que o próprio pensamento do Ferenczi sofreu ao longo da história da psicanálise institucional, começam a fazer mais sentido, não é? Tem coisas interessantíssimas, assim, do qual eu desconhecia completamente, né? O envolvimento da família do Ferenczi com o campo literário, né? Que tinham lá uma editora, uma livraria, como na própria Hungria, assim como na França, a psicanálise teve uma aceitação, a princípio, maior desse público intelectual, escritores, né? Então, movimentos, assim, num aprecu muito interessante, que caberiam até outros desenvolvimentos, né? Eu não esgotei essa parte, né? E, dito isso, acho que, retomando a questão da tragédia, né, da catástrofe humana, tal como ele coloca, isso também pode ser entendido como um dos pontos, né? O ser humano é catastrófico de A a Z, né? Então, essa parte da falta de acesso, os obstáculos, né? Como isso também vão se colocando, se impondo nas relações humanas, né? Eu li há uns tempos atrás um artigo da Jo Gondar, se não me engano, na revista norte-americana, como chama? Aquela importante, fugiu o nome. American Journal, isso, American Journal, né? Falando da pertinência de Ferenczi, por exemplo, no Brasil, né? Ou seja, a gente vive uma sociedade totalmente desnivelada no campo da distribuição econômica e como isso vai sim impactar a vida das pessoas, né? Quando a gente pega essa situação da criança abandonada, negligenciada, abusada, não dizendo que não ocorram nas classes altas, na elite, ocorre também, infelizmente, mas ocorre numa quantidade muito maior nas classes menos favorecidas, sim, né, Fábio? Quem está sendo prostituída de fato, não é a classe média, elite, né? Dá para pensar só nesse público específico, por exemplo, né? nas meninas do Nordeste, por exemplo, né? Então essa ideia de catástrofe, assim, né? Só para finalizar, eu acho que é tão importante porque eu acho que é isso, liga o trauma a algo social, né? Sim. Eu acho que o Ferenczi, ele também, de novo, abre um pouco o diálogo com o político de uma maneira diferente, né? Até então, né, que estava presente no Freud. Eu acho que ele abre mais, né? Presta atenção, né? Como se ele dissesse, né? Presta atenção no outro de verdade, né? Eu acho que tem muita ênfase na fantasia. A fantasia tem toda a importância, óbvio que, né, ela determina como a gente vai traduzir essas coisas, como que a gente vai vivenciar essas coisas, mas olha o outro, né? É o outro mesmo, é o pai, a mãe que abusa, né? O tio que abusa, enfim, é a sociedade que, né, não acolhe, né? Que abusa desses pais, vão abusar dos seus filhos e por aí vai, né? Exatamente. A catástrofe, né? Então, essa ideia, né, catastrófica, assim, que ele vai fazer aparecer tanto na ideia do trauma quanto do ponto de vista social, né? Eu acho que isso é muito importante a gente recuperar para, né, colocar a psicanálise situada politicamente, né? Isso que você, né, essa pesquisa, estou doido para você escrever sobre isso, né? O psicanalista de baixa renda, né? Porque a discussão que teve agora recentemente, né, assim, sobre a formação da psicanálise, por exemplo, um ausente, né, meio também da ordem do desmentido, é com relação à grana, né? Tipo, a gente não vai ter graduação em psicanálise, beleza. Mas quanto custa ser um analista? Quem que pode ser, né? Onde, né? Como que se dão as linhas, né? Enfim, de formação, né? Quais são esses caminhos efetivos, pragmáticos, né? Quanto que custa ir, então, para uma instituição de psicanálise, né? Quem tem acesso à universidade, né, para ter início, pelo menos, a algum tipo de discussão, né, sobre a psicanálise, né? Onde vão ser dados os tratamentos, por exemplo, né? Nessas instituições, a princípio, você é obrigado a fazer análise dentro da própria instituição. Quanto custa isso,
na prática, né? Enfim, uma discussão que, né, não pode ter graduação, não pode, mas nada é dito, sabe, assim, sobre a coisa da grana, né, na psicanálise, como se a gente não fosse uma profissão liberal aqui, como se, né, o psicanalista não fosse efetivamente um profissional liberal que tem que pagar o aluguel do consultório, que tem que pagar, né, as contas, que, né, precisa de uma rede de indicações para sobreviver, etc. Acho que a gente pode até pensar, assim, para fechar com o insight, né, Fábio, que o elemento narcísico, apesar de toda a importância na nossa Constituição, ele também é muito catastrófico, né? Isso. Vamos ficar com essa reflexão para a gente pensar. Muito obrigado de novo. Gente, comprem o livro da Juliana, está disponível no site da Zagodoni, né? Do trauma da sedução, a sedução traumática. Eu recomendo muito, né? Tem detalhes muito importantes sobre a teoria do Laplanche, sobre a teoria do Félix, né? Assim, ela costura muito bem, né? Vocês viram aí, tá de prova, vocês estão testemunhas, né? A palavra muito importante para o Félix também, vocês estão testemunhando a clareza didática da Juliana, isso está no texto dela também, então eu recomendo muitíssimo o livro. Queria agradecer a Juliana mais uma vez, lembrar que a gente está aqui, né, nesse canal, provavelmente também no podcast hoje. Isso é um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, projeto que eu coordeno junto à Fafiche, conversas virtuais sobre a psicanálise, que tem por função precípua justamente a divulgação da pesquisa científica de maneira didática, popular, gratuita, ampla e restrita, né? Porque eu acho que esse aqui é um meio importante, né, da psicanálise chegar para além dos muros, né, da universidade. Então, agradeço a Juliana, que está na mesma luta e no mesmo barco, né? Bom. Eu que agradeço, Fábio, você sempre tão disponível, apoiador, motivador. É sempre um prazer conversar com você. Valeu. E faço votos que você ressuscite o PDL. Ótimo. Assim que for possível, né? Para a gente poder sentar junto, fazer alguma coisa. Ótimo, vou ressuscitar. Tá bom, valeu. Bom final de semana, obrigado. Até.